Vamos lá. Agora o que eu vou mostrar para vocês aqui é aquela outra maneira que eu falei que eu ia mostrar. Que ao invés de escrever aprovado ou reprovado dentro da nossa fórmula, a gente vai selecionar uma célula. Então essa vai ser uma aula bem rápida, mas ela é bem interessante porque normalmente a gente vai preferir fazer desse jeito que a gente está fazendo na nossa aula. Então vamos lá. A gente vai entrar aqui na nossa primeira fórmula e ao invés de escrever aqui aprovado dentro do texto e reprovado dentro da minha fórmula, eu vou querer selecionar a célula onde está escrito aprovado e selecionar a célula onde está escrito reprovado. E a gente vai entender qual a vantagem da gente fazer dessa forma. Então vamos lá, eu vou apagar aqui os nossos valores verdadeiro e valor se falso. E aí a questão é a seguinte, meu valor se verdadeiro, se a minha média for maior ou igual a 6, ele está aprovado. Então a célula que eu tenho que selecionar é a célula onde está escrito aprovado, que é a célula D5. Ponto e vírgula. Se ele não tirou maior ou igual a 6, aquele cenário simplificado ainda, a gente vai dizer que ele está reprovado. Então ele está reprovado, eu vou selecionar a célula onde está escrito reprovado. Fecho parênteses, dou Enter. Repara que não mudou nada no meu valor, continua a mesma coisa. Agora a grande questão é a seguinte, se eu arrastar isso para baixo, vai funcionar? Para um pouquinho o vídeo e pensa, se você pegar essa fórmula e arrastar ela para baixo, ela vai funcionar? Não vai funcionar, pelo seguinte, se eu copiar ela aqui, ó, eu vou deletar as outras informações, e vou arrastar uma única célula para baixo. Arrastei. E aparece 0 na segunda informação. Por quê? Repara, o meu valor aqui é maior ou igual a 6. Então ele está pegando o meu valor se verdadeiro da fórmula C. Meu valor se verdadeiro é a célula D6. D6 é essa aqui que está em vermelho agora, embaixo do aprovado. Por que aconteceu isso? Porque a gente não trancou a nossa fórmula. E aí o procedimento padrão normalmente é o seguinte. Primeiro a gente faz a fórmula lá para a primeira sem pensar em trancamento. A gente fez a fórmula C lá para o Diogo, estava funcionando perfeito. Agora a questão é a seguinte, a gente volta na fórmula e pensa, quem eu tenho que trancar, quem eu tenho que deixar livre. Então vamos lá, entrei na fórmula. É 8. Da esquerda para a direita, vamos olhando. É 8. Eu tenho que trancar essa célula? É 8 é a média do Diogo. Quando eu arrastar para baixo, eu vou querer que ele pegue a média da linha de baixo? Sim, eu vou querer que ele pegue a média do Matheus. Então é 8, eu vou querer que vire é 9. Então eu não vou querer trancar esse cara. Então eu vou deixar ele livre. Agora, os textos aprovado e o texto reprovado. Quando eu copiar essa fórmula para baixo, eu vou querer que eles desçam para baixo também? Eu vou querer que o reprovado vá em cima para a prova final e o aprovado vá para o 0? Não. Como eu não vou querer que ele faça isso, eu tenho que trancar essas células. Então a gente vai lá. D5, a gente aperta lá a tecla F4 para trancar e na D3 a mesma coisa. E aí pronto, dá Enter e agora é só arrastar essa fórmula para todo mundo. E aí, repara, o valor que a gente tem aqui é o mesmo que a gente tinha quando a gente colocava o texto. Com a grande vantagem de fazer isso dessa forma. A questão é a seguinte, se agora eu não quiser colocar, por exemplo, reprovado, eu vou querer colocar, sei lá, repetiu a matéria. Eu posso só chegar ali naquela célula e mudar esse texto e dar Enter. E aí quando eu fizer isso, repara, todas as minhas fórmulas atualizam automaticamente. Simplesmente por aquela lógica que a gente aprendeu, as fórmulas elas sempre atualizam automaticamente. Então essa é a grande vantagem de você fazer selecionando uma célula. Eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar para o reprovado, que é muito mais intuitivo do que vai fazer novamente a matéria. E a gente vai partir daqui para entender como que a gente vai usar o C composto para colocar lá a nossa prova final. Beleza? Um abraço!